Eu quero ler com vocês um Salmos, que é um Salmos que eu tenho estudado muito, que é o Salmo 52. Vou ler ele todo, eu peço um pouco de paciência para vocês. Salmo 52, isso. Diz assim, versículo 1: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, é praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda e extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Mas eu viverei por muito tempo ainda, protegido pelo Senhor como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor constante e eterno de Deus. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Aleluia. Para mim esse é um dos salmos mais poéticos, mais poderoso, porque aqui Davi expressa todo o seu coração. E nós sabemos que Davi, você conhece muito a história de Davi, eu tenho certeza, já leu, ouviu muitas pregações, e a gente pode ver que Davi se realizou muito durante a vida dele. Davi, ele uniu o reino de Israel. Davi foi um rei que deu valor à presença de Deus. Ele reuniu Israel numa só tribo que adorava um só Deus. E durante o tempo que Davi vivia, o povo buscava somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Davi. Mas a gente sabe que a vida para Davi não foi fácil, as coisas não foi fácil, até chegar nesse dia, até chegar neste momento na vida de Davi, que ele pôde unir o reino, que ele pôde trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Ele teve que passar por muitas etapas, ele teve que lidar com realidades muito duras, realidade da rejeição da sua família, da perseguição do rei que ele servia, da oposição das pessoas, que tinham inveja dele. Então, se a gente acha que a gente passa por problema, eu quero dizer para vocês, Davi passou pelo menos 100 vezes mais do que nós. Hoje nós não fugimos da espada, Ele fugia da espada. Davi passou anos e anos escondido nas cavernas da sua própria terra. O Deus que ele servia o protegeu, mas o rei que ele servia de todo o coração, que ele foi para as batalhas em nome desse rei, era o principal guerreiro, de repente estava perseguindo. E é interessante porque esse salmo foi escrito quando Davi passou por uma situação muito difícil. Quando ele viu, confirmou, porque ele não estava acreditando que Saul, o rei Saul, estava querendo matá-lo. Então ele fez um teste junto com o filho de Saul, Jonatas. Quem lembra dessa passagem? E eles fazem um teste: eu vou sentar na mesa com meu pai durante a festa da lua nova. Quando o rei ver que eu não estou, ele vai te perguntar. No primeiro dia de festa, a Bíblia diz que o rei não falou nada. No segundo, ele pergunta:
para Jonas: onde está Davi? Ele falou, ele pediu liberação para ir fazer a festa com a família dele lá em Belém. O que o rei faz? O rei pega uma lança e atira no próprio filho, cheio de ira. E aquilo ali foi o sinal que Davi não podia voltar mais, que definitivamente Saul havia travado uma guerra contra ele. Quantos aqui já tiveram situações que você falou, eu estou em guerra? Pois é, eu sei, nós também, eu também, né? Nós temos guerras. E Davi, a guerra de Davi era diferente. Era diferente no sentido prático, mas era uma guerra. A nossa guerra é diferente, mas é uma guerra, é uma luta. E muitas vezes nós estamos lutando com aquilo que nós não vemos. Porque todas aquelas pessoas, você como um cristão, todas aquelas pessoas que te resistem, querida, não é ela que está te resistindo, é o que está por trás dela. Amém? Não é o seu chefe que está te resistindo, é o que está por trás dele. Eu sei que você já ouviu isso muito, mas é preciso que você saiba. Não é o seu chefe, não é o seu marido que ainda não é cristão, ou a sua esposa, ou o seu filho que ainda não entregou a vida para Jesus. É um poder maligno que está atrás deles para te envergonhar, para te entristecer, para te afastar do propósito de Deus. Davi então foge, só que ele foge, ele não leva espada. Ele vai sozinho, ele não leva espada. E ele sai e de repente ele tem fome, não tem o que comer. Ele havia sabido então que Saul havia decretado a sua morte, então teria homens perseguindo Davi. O que ele faz? De repente ele lembra do sacerdote, do sumo sacerdote Aimeleque, que estava em Nob. E ele vai até ele, para que ele possa consultar Deus a seu favor. E quando ele chega lá, ele pede comida, não tem comida, né? Não tem comida, uma provação. Ele pede armas, aqui não tem armas, aqui é o tabernáculo, como que vai ter arma no tabernáculo? Aí Aimeleque lembra, eu não tenho arma a não ser a espada de Golias que você tirou dele. Que coisa interessante, né? Na hora do maior sufoco na vida do Davi, é a espada de Golias que vai para a mão dele. E eu estava pensando, Deus, por quê? Por que era a espada de Golias? Deus estava trazendo a memória de Davi, a vitória na vida dele. Amém? Deus está falando para Davi assim: você está segurando uma espada que degolou um gigante. E naquela hora, gente, na hora da bênção a gente é cheio de fé, mas na hora do medo, você esquece de tudo. Quem já passou por isso? Você esquece de tudo. E Davi estava assim, temeroso pela sua vida, temeroso pela sua família. Ele sabia o quanto Saul é vingativo e podia ir atrás dos irmãos, do pai dele, da família dele. Então ele estava numa situação muito difícil. Mas Aimeleque consulta a Deus a favor de Davi e dá-lhe a espada. Só que esse Doeg, edomita, era um pastor de ovelhas, mas estava no exército de Davi, ele estava lá cumprindo algum rito, viu o que Aimeleque fez. E saindo dali, aonde que Doeg vai? Direto em Saul e conta: Davi passou em Nob, esteve com Aimeleque. Gente, eu não estou lendo aqui porque, né, vai ficar cansativo para vocês ficar lendo, mas
eu vou continuar assim, vou contando para vocês. Depois chegar em casa, vocês vão lá na Bíblia e dar uma conferida se eu fiz certinho a lição, tá? Então ele vai, os fofoqueiros da vida, né? Doeg, corre até Saul, conta para ele. E Saul pega o seu exército e vai para onde? Para Nob. Mas quando ele chega lá, Davi já havia partido. E o que Saul faz? Eu preciso trazer um contexto para vocês entenderem por que ele expressa dessa forma nos Salmos. Ele chega, fala com o sumo sacerdote: por que você fez isso? Aí o sumo sacerdote responde assim para ele: mas rei, ele não era o seu principal general? Ele não era como se fosse o seu filho? Não era ele que saía diante de você nas guerras? Não era ele que trazia tantas vitórias para você? Só que Saul já estava tomado pela ira, pela inveja. O Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Ele havia sido ungido e o Espírito de Deus o visitava. Ele tinha a unção de Deus, mas a unção de Deus já havia sido tirada dele. O que ele faz? Ele manda com que os seus soldados matem os sacerdotes, matem os levitas, matem Aimeleque, toda a sua família e todos os sacerdotes que estavam lá. Que coisa triste. Só que nenhum dos soldados que era israelita teve coragem. Quem teve coragem? Que não era de Israel, Doeg. E a Bíblia diz que Doeg pega a sua espada e mata aqueles sacerdotes, suas famílias. Eu não vou entrar nisso, mas só um filho do sacerdote conseguiu fugir. Então, Davi, quando escreve esse salmo, ele estava tomado por uma apreensão muito grande, por um medo. Gente, homem de Deus também tem medo. Filho de Deus também tem medo. Nós não somos dominados pelo medo. Amém? Coragem não é ausência de medo, não. Coragem é, mesmo tendo temor, medo eu vou, porque eu sei que Deus está comigo. Amém? Então, ele estava com o coração cheio de dor, vendo aquelas pessoas com que ele lutou, conseguiu tantas vitórias, estava tentando destruí-lo pelo engano. É isso que ele fala no Salmo, pelas falsidades, pelas palavras ofensivas. E ainda Davi carregava, queridos, uma culpa. Toda a família sacerdotal de Aimeleque havia sido morta. Já pensou o que é isso? Por minha causa, toda uma família, toda uma geração de sacerdotes levitas foram mortos. Olha, gente, isso é uma coisa que não é fácil de você lidar. Então eu quero levar você, mostrar hoje que a vida de Davi foi uma vida de muitas vitórias, de grandes vitórias do exército, vitórias na sua vida pessoal, mas também uma vida de muitas tragédias, uma vida de muita oposição. Se você acha que é só você que sofre oposição, eu quero te dizer hoje que você não está sozinho nisso. Davi sofreu, mesmo sendo ungido, mesmo sendo separado de Deus para ser o próximo rei, Davi vivenciou isso. E Jesus é muito claro quando ele diz para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele estava dizendo ali, igreja? No final eu prevaleço. No final eu prevaleço com você. Se você não desistir,
se você não abaixar a sua cabeça, se você não entregar as suas armas, que nossas armas são as armas espirituais, você vai vencer. A Bíblia mostra que apesar de tudo que ele passou, Davi não desesperou. Sabe o que Davi não acusou Deus. Davi não falou mal de Saul. Que coisa difícil, hein? O homem tentando matar. Por muito menos a gente fala mal dos outros, né? Mas ele não fez isso, ele não falou mais. Por quê, gente? Porque a unção que estava em Davi havia uma promessa, havia uma unção. E Davi aprendeu que quando você tem a promessa de Deus na sua vida, uma tragédia não é o fim. É somente uma tragédia. Vai passar. Fala comigo, vai passar. Vai passar. Por isso ele pôde declarar naquele momento: eu sou como oliveira verde. Oliveira é uma árvore extremamente resistente. Quando você for em Israel com a gente, se em nome de Jesus a gente vai poder ir de novo, né? Amém? Quem quer ir em Israel? Mas vai preparando aí, vai fazendo sua poupança. E a gente crê, né, que haverá paz, a gente vai poder voltar. A gente visita certos sítios em Israel e você vê oliveiras de 200 anos. Oliveiras que renasceram do fogo. Oliveiras que não tinha como florescer e dar fruto. E elas, como diz os antigos, teimosa. Ela continua, ela floresce novamente. Davi fala isso: eu sou como oliveira verde que floresce aonde? Na casa de Deus. E aqui tem um ponto que eu quero falar para você. Só tem resgate, só tem florescimento na sua vida depois dos momentos difíceis que você passa, se você estiver plantado na casa de Deus.